Olá pessoal, boa noite, o FagCast está no ar e hoje eu tenho um grande prazer de receber Breno Dantas, advogado, que vai passar muita informação importante para você, nosso telespectador. Hoje iremos debater diversos temas, Braskem, né? Também a questão previdenciária, né? E o direito do consumidor, né? Muito obrigado, Francisco, pelo convite. Vamos lá bater um papo para passar por diversos temas aí que estão na vida de todo mundo, que o direito, a gente tem uma sociedade que se judicializou e, infelizmente, muitas vezes a gente tem que judicializar uma série de direitos que poderiam ser solucionados de uma forma muito mais serena, mas, por vezes, a gente precisa do judiciário para sanar os prejuízos que nos são causados. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a área de atuação, né? A sua área de atuação, para o nosso telespectador passar a ter conhecimento. Ótimo, eu atuo principalmente na área de previdenciário, trabalhista, direito do consumidor, direito civil, ambiental também. Eu tenho muita experiência como professor de ambiental e aí a gente tem uma atuação forte, administrativa e judicial aqui no estado de Alagoas. Principalmente nesse momento estão ocorrendo muitas multas ambientais, mas o nosso foco é isso. Vamos falar um pouco sobre a 123 milhas, né? Ótimo, grande os consumidores, problema, né, que foram aí prejudicados, né? E o que essas pessoas que compraram as suas passagens, né, podem fazer para receber o seu dinheiro de volta? Vamos lá, a gente está com um grande problema aí. A gente tem algumas empresas, Hot Milhas, 123 milhas, empresas começaram a fornecer para o mercado a possibilidade de pessoas que tinham milhas para vender e eles compravam essas milhas e vendiam passagens mais baratas que normalmente as empresas aéreas vendiam. A gente sabe que a atividade aérea ela é muito complexa. Por quê? Um avião sai de Maceió para São Paulo, o avião pode ter um problema técnico, uma pessoa que vai pegar a conexão em São Paulo, se chegar 15 minutos atrasada, ela pode perder o próximo voo, e aí é uma operação muito complexa, que depende do clima, do aeroporto, dos pilotos, uma série de questões e muitas vezes a falha na prestação desse serviço. A 123 milhas começou uma operação, as pessoas conseguiam viajar, mas há algum tempo já vem não conseguindo atender às expectativas e principalmente a oferta. Porque no momento que eu faço uma propaganda, certo? O artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que aquela oferta vincula. Então, o que aconteceu com as pessoas? A 123 milhas vem vendendo passagens para Itália, Alemanha, Portugal, para um ano de 2024, para um ano de 2025, para um ano de 2026. Eu vi passagens para Tóquio de 2026. Ok, então você olha lá, uma passagem muito mais barata. Vamos supor, por exemplo, a Itália estava há 2 meses atrás, menos de R$4.000 o casal, então R$1.900 para 2024. Detalhe, as companhias aéreas elas não emitem bilhete com prazo de 1 ano, nunca. Então você não consegue comprar hoje um bilhete para um ano que vem numa companhia aérea. E aí como é que ela está vendendo? Uma expectativa de que ela vai conseguir negociar e oferecer esse produto numa operação tão complexa. Né? E aí vai começando a surgir uma aparência de pirâmide de um modelo de negócio que é insustentável. E aí a gente começaram a não atender, cumprir as ofertas feitas, a publicidade, 123 milhas, eles gastam vendiam, fortuna, né? gastam uma fortuna com publicidade, né? Começaram a atender o Brasil todo, e aí começaram a não entregar as passagens, e a gente está vendo o império ruir aos nossos olhos, né? Essa semana, na segunda-feira, o maior escritório, que é a empresa sediada em Belo Horizonte, ao chegar no trabalho foram comunicados que teriam perdido seus empregos, os chefes dele também, e aí 200 funcionários foram demitidos. Então uma coisa muito estranha no momento em que a empresa está sendo demandada, e aí a gente tem a notícia
que a empresa já deve 2,3 bilhões. No estado do Paraná, ela já estava devendo, já tinham 600 processos ajuizados, e a gente vê todos os dias pipocarem um monte de ações contra a empresa. O que é que eu, que comprei uma passagem, um bilhete, uma expectativa de bilhete, devo fazer? Primeira coisa que eu recomendaria para vocês é o seguinte: bote lá uma reclamação no consumidor.gov, no portal do governo, certo? Ou no PROCON. Você vai lá, você vai fazer essa reclamação, eles vão acionar a empresa. Eu tenho sérias dúvidas que nesse momento de caos, se a empresa vai até responder isso, pela quantidade de processos e de demandas que estão surgindo, e estranhamente eles demitem os funcionários que fariam esse trabalho. Então, faça essa reclamação. Por quê? Porque muitas vezes, ao a gente demandar no judiciário, o juiz vai e diz: olha, por que você está reclamando de uma passagem que a empresa se comprometeu a lhe entregar em 2023, certo? No pacote promocional ou flexível, que é assim que eles vendem, que haveria uma flexibilidade de uma semana aí. Mas por que você está preocupado? Porque ela vai lhe entregar ano que vem, e a gente não sabe qual é o futuro da empresa. Pelo menos você tem uma reclamação que pediu dinheiro de volta, que pediu um voucher, para que quando você for para o judiciário, você comprove que você provocou a empresa para o desfazimento do negócio, certo? E aí você conseguir ter o seu direito tutelado. Outra questão que a gente bateu papo aqui, eventualmente, a gente pode se questionar é o seguinte: eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, certo? Veja só, a depender do seu prejuízo, o ideal é que você consulte um advogado, procure o advogado da sua confiança, certo? Ou, caso você não tenha condições de contratar um advogado sem colocar a sua família, comprometer a renda básica da sua família, você pode buscar, junto à Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no Núcleo do Consumidor, apoio para ter o seu dinheiro ressarcido, transformar isso em voucher ou minorar o seu prejuízo. Mas minha recomendação que fica aqui é: primeiro passo, faz uma reclamação no .gov ou no PROCON, certo? Para você ter uma fonte oficial de que você esgotou a tentativa, e aí você busca apoio no judiciário, ou através de um advogado ou através da Defensoria Pública. E para aquelas pessoas, né, como citado, não têm condições de contratar financeiramente seu advogado, né? Mas aí elas vão buscar aí o direito público, né, advogado público. Ótimo. De que forma essas pessoas podem ir atrás do direito público, né? E o que é necessário para que essas pessoas façam isso? Ótimo. Então, o que é que eu recomendaria? Vai lá, a gente tem a Defensoria Pública que fica ali na frente da Eletrobras, na Fernandes Lima, né? A antiga CEAL, aquele prédio lá, no Núcleo do Consumidor. Recomendação: leva teu RG, CPF, o comprovante que você comprou a passagem, eventualmente fatura de cartão comprovando o pagamento, o comprovante do e-mail de internet. Você vai até lá com esses documentos e pede para falar com um defensor, vai ser dada essa possibilidade, e aí você formaliza, eventualmente vai ser orientado, se for o caso, para aquele ingresso com ação judicial contra um 2, 3 milhas. Vai ser muito desafiador, porque os montantes já são muito altos, já são 2,4 bilhões, e aí a gente não tem muita noção, apesar dos proprietários, que são 2 irmãos, terem muito patrimônio, serem investidores de diversos ramos, a 2, 3 milhas não tem patrimônio suficiente para cobrir todos os débitos e males causados. Mas o direito é excelente, você vai ter direito, você vai obter uma sentença favorável, e vamos ver em que pé as execuções vão conseguir atingir patrimônio não 2, 3 milhas. Porque esse absurdo não pode prosperar, né? Pessoal, hoje o nosso bate-papo com muita informação importante para você, nosso telespectador de casa, passando para você a pauta sobre a 1, 2, 3 milhas. E vamos agora entrar na próxima pauta, que é a pauta Braskem, né? Ótimo. Um assunto que muitas pessoas hoje estão aí sofrendo, perderam suas casas, né?
Até hoje, muitos não receberam aí a sua indenização. E eu gostaria de saber o seguinte, um novo mapa está surgindo, né? E qual o direito daqueles que estão próximo a esse mapa? Ótimo. Estamos aqui, chegando aqui no final do mês de agosto de 2023, e o que aconteceu nesta segunda-feira última, dessa semana, eu acordo, meu telefone começou a tocar, eu, rapaz, quando eu cheguei, aconteceu alguma coisa, alguém morreu, o que foi que aconteceu? E aí uma série de clientes perguntando, rapaz, doutor, o Bom Parto entrou, eu vi no mapa a minha área, e aí, rapaz, novidade segunda-feira, fui olhar, de fato o que aconteceu essa semana, o Jornal Extra fez uma matéria no qual tínhamos um mapa lá, muito parecido com o que a Braskem utilizava, com as zonas, aquele mapa padrão da Braskem, acrescentado algumas áreas. E esse mapa foi decorrente, em verdade, de uma reunião que teve, salvo engano, no dia 7 de agosto, do Instituto de Ciências Sociais, da UFAL, certo? Que é muito atuante na causa, tem uma atuação muito relevante. A UFAL tem feito nos cursos de Ciências Sociais, o curso também de Arquitetura e Urbanismo, os cursos na área de Economia e Administração. Temos a professora Natália lá fazendo um trabalho excelente, certo? Brilhante. Uma série de professores lá fazendo um trabalho muito bacana na UFAL, estudando a matéria. E esse mapa levou a crer, pelo jeito que estava escrito, que um novo mapa tinha saído. Mas aquele mapa ali, em verdade, era o quê? Uma recomendação do ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais da UFAL, que aquele deveria ser o mapa. Era um mapa proposto cientificamente, academicamente, dos atingidos. Era um DVC, deveria ser aquele mapa, certo? E a matéria leva a crer, do jeito que foi feita, pela manchete principalmente, que aquele era um novo mapa da Braskem oficial, o que infelizmente não correspondia à verdade. Então, não entrou infelizmente áreas novas, apesar do que quem milita na área, eu era morador é uma causa que é muito sensível e cara a mim, porque eu morei a vida toda no bairro do Pinheiro e fiz mais de 800 imóveis, mais de 3.000 pessoas. A gente trabalhou nesses últimos 3 anos nessa pauta e é um tema que a gente está conectado diariamente e a gente pode, infelizmente, nesse momento, afirmar categoricamente que não surgiu um novo mapa. Até deveria entrar com toda certeza. A gente tem uma área do Bom Parto lá, que eu tenho diversos clientes ali perto do Beco do Sargento, entre o Beco do Sargento e o ginásio Tenente Madaleno, a Escola Tenente Madaleno, e a gente tem aquela área, muitas rachaduras. Então, casas rachando com a rachadura típica da Braskem, certo? De outros diversos imóveis que a gente acompanhou da Braskem, e as pessoas que estão lá estão num drama muito grande, porque metade do bairro foi demolido, e a gente tem essas pessoas que estão num bairro desvalorizado, que é a área do entorno do mapa, tendo problemas de abastecimento de água, porque a encanação está declinando. Quando saiu no corpo da ACP, Francisco, a gente tem lá, saiu um estudo de interferometria, que é o estudo se a placa estava descendo. E a gente tem, cientificamente comprovado, que a placa, isto nos anos desde 2016, 2018, sucessivamente, a placa estava descendo naquela área, a placa. Então, não vai abrir uma cratera, ninguém vai ser engolido por uma cratera, mas a gente tinha uma placa que descia em média até 1,7 centímetros ao ano, certo? Em alguns trechos mais, lá no Pinheiro tinha trechos de até 1 metro, tinha baixado ao longo dos anos, mas 1,7 centímetros ao ano verticalmente, certo? Que leva a rachaduras, torções no imóvel, que 1,7 centímetros, em 10 anos são 17 centímetros, e pode levar um imóvel a não só fraturar, mas colocar em risco esses imóveis. E esta
esta parte do solo vem afundando até mais ou menos, segundo a interferometria, que está no corpo da ação civil pública que criou o programa de compensação financeira, até a área ali onde é o SESI Cambona, que hoje em dia tem uma academia, salvo engano, uma A2 lá atualmente. Então, isso é interferometria, não sou eu dizendo. Então, aquela área, por certo, deveria entrar. Moro no Bom Parto e acho que vai entrar semana que vem. Todo dia vai aparecer gente na sua porta dizendo que vai entrar hoje ou amanhã, a gente não tem, infelizmente, nenhuma sinalização nesse sentido. Inclusive, a gente conclama, certo, a Defesa Civil Municipal, ligada à cidade de Maceió, e mesmo o próprio prefeito JHC, que visite a área, que se sensibilize com aquela área, para que aquela área entre, né, no mapa, certo? Mapa, né? Porque aquilo ali é um problema social que vai se alastrar por muitos anos na cidade. E até mesmo porque aquelas pessoas que ali vivem na redondeza, né, estão sendo cada vez mais prejudicados, né? Exatamente. Ou seja, muita gente, muitos comerciantes, né, baixou ali o seu movimento e estão cada vez mais prejudicados. Verdade. A gente tem ali, por exemplo, se você é um comerciante daquela área, você perdeu a metade do bairro para explorar. Então, se eu tenho um supermercado, então tem perdas financeiras gigantescas. Mesmo que você não tenha tido o seu imóvel rachado, há todo um dano indireto das pessoas que estão ao redor do mapa. Veja só. Por quê? Porque 8 mil pessoas, 8 mil imóveis foram esvaziados e oficialmente cerca de pouco mais do que, mais de 55 mil pessoas foram realocadas. Então, se 55 mil pessoas são retiradas de um bairro, então gera um prejuízo para todo aquele ao redor do mapa, né? E são prejuízos incomensuráveis que não só essas pessoas, toda a cidade de Maceió, Francisco, foi atingida. Porque, veja só, se quem mora na Via Expressa deve ter percebido, no Benito Bentes, no Antares, quem mora naqueles condomínios ao longo ali, convive todo dia com um trânsito que nunca existiu. Né? Num primeiro momento não sentiu por causa da pandemia, mas agora que voltaram a aulas e tal, um caos se instaurou ali. E não tem quantidade nem alargamento de avenida que dê conta daquele trânsito. Né? Então, o que aconteceu no desenho da cidade de Maceió foi um impacto que mudou a vida de todos os alagoanos. Nós tiramos cerca de 60 mil pessoas de uma região central e pulverizamos todas essas pessoas ao longo de uma cidade que não tinha estrutura para recebê-las. Isso causou o quê? Superlotação dos bairros da parte alta, inclusive da parte baixa, aumentou muito as populações da Barra Nova, a gente vê a quantidade de lote, Marechal Deodoro, Paripoeira, porque as pessoas não cabiam, os preços dos imóveis em Maceió aumentou sobremaneira, o aluguel na cidade de Maceió aumentou sobremaneira, porque entraram só para aluguel, Francisco, até o presente momento, 4 bilhões com B de bola. O aluguel social, né, que eles chamam, né? Mas com as indenizações dos imóveis, né, que no presente momento a maioria das pessoas foram indenizadas, e entrou para indenizações 4 bi. O programa, segundo a Braskem, teoricamente, ele já vai entre 9 e 10 bilhões, e para indenizações às pessoas, 4 bilhões, certo? Então, 4 bilhões entraram no mercado imobiliário alagoano artificialmente. E aí a gente tinha os imóveis estourados de valor, tanto é assim que a gente pega dados do FIPZAP, que faz uma amostragem com 5 mil imóveis que estejam no LX, no Gazeta Web, no TNH, nos meios de anúncio, na FEG, em todos os meios de comunicação que estejam lá, faz uma amostragem com 5 mil imóveis e faz uma média do aumento. A gente tem o terceiro maior aumento do Brasil nos preços de imóvel, um estado pobre que nem Alagoas, uma cidade pobre e com tantos problemas como Maceió. Então, o caso Braskem impactou a vida de todo mundo. A gente anda hoje na Fernandes Lima está esvaziada, um cemitério de empresas, né, com um trânsito caótico, certo? E a gente não pode achar que isso é normal. O que acontecerá, por exemplo, naquele bairro, né? O acordo ambiental, ele tem
ele não vincula a obrigatoriedade daquilo se tornar uma área de interesse coletivo. Então, vai se tornar um loteamento? Acredito que não, porque talvez não seja, ali virou uma terra, para mim, uma chaga de sofrimento, que ali eu acredito que não vai ser um lugar que se valorize. Entretanto, não tem nenhum, no termo de acordo feito com os autores coletivos, exceto aqui a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, tá, que a gente tem, através do Carlos, do defensor Ricardo Merro, a gente tem que aplaudir o papel que eles tiveram, porque não se quedaram a assinar o termo do acordo, justamente porque não havia uma vinculação a não utilizar a área e dar um destino de interesse público e coletivo. Não há essa vinculação, tem lá um salvo se houver estabilização do solo. E esse salvo dá a possibilidade da Braskem dar qualquer destino, o que é terrível para a nossa cidade. Seria uma grande oportunidade de uma empresa da Braskem, que se diz uma empresa que cumpre as regras de compliance, que está de acordo, a gente entra no site, vê lá, uma empresa que cumpre as normas de ESG, né, que é uma empresa que tem que estar socialmente adequada, ambientalmente adequada, governança atrelada ao compliance. Seria uma grande oportunidade dela ser ética ambientalmente e possibilitar, restaurar o mal que fez a cidade de Maceió, dando um destino público, transformando aquela área num parque, para que o mal causado ao solo, ao meio ambiente, possa ali restaurar aquele meio ambiente integralmente, conforme determina o artigo 225 da Constituição. Em relação à prefeitura, né, tem aproximadamente 7 bilhões a receber de indenização. 1,7. 1,7 bilhões, né? Essa indenização irá beneficiar aquelas pessoas que passaram por esse sofrimento aí na Braskem? Vamos lá. A gente tem algumas notícias que foram veiculadas, que num primeiro momento houve um projeto de lei da Câmara de Vereadores de Maceió, dizendo que o valor que a Prefeitura de Maceió recebesse, o município de Maceió recebesse, eventualmente, de indenização da Braskem, metade desses valores deveriam ser destinados às vítimas do dano ambiental reflexo. Eu gosto de falar vítima de dano ambiental porque não são beneficiários. Elas não são vítimas de dano geológico. Nada, dano geológico não tem causador. A gente foi vítima aqui de um crime ambiental. Crime não, mas porque não há um processo criminal, uma ação penal movida pelos os órgãos persecutores da justiça criminal. Mas a gente tem ali um dano ambiental gigantesco, o 5º maior dano ambiental do mundo, certo? Que atingiu 55 mil pessoas diretamente e toda a cidade de Maceió. É assim uma coisa uma chaga que Maceió não pode esquecer, uma história que não pode ser esfriada. Vidas foram impactadas, dezenas de mortes indiretas pelo sofrimento das pessoas que perderam todo o seu referencial, tiveram que sair de suas casas no bairro antigo, que nem Bebedouro, Flechal, e as pessoas perderam toda a sua referência, porque você chega num bairro, você não conhece ninguém, você tem que se reconstruir e reinventar, com um agravante que se deu ainda na pandemia, que as pessoas não podiam se socializar. Então, muitas pessoas têm chagas assim indeléveis na sua alma quanto a isso. Então, teve essa lei do município da Câmara de Vereadores, que obrigaria a Prefeitura a dar 50% desses recursos para as vítimas, os moradores vítimas de danos. Ok, sendo que isso não prosperou, foi vetado, e esta lei esse projeto de lei, em verdade, não virou lei, e isso não se tornou uma realidade. E muitas pessoas perguntam, esse 1,7 bilhão recebido pela Prefeitura de Maceió, as pessoas vão ganhar quanto deste dinheiro? Olha, pelo que está posto, ao que parece, não vão receber nada, porque elas não vão se converter em indenizações individuais. Em tese, o que a gente espera, aguarda e deseja e anseia
é que haja, que esse dinheiro seja convertido em obras públicas, sociais exemplo, né? Ligadas ao bairro, né? Então, a gente tem pelo menos essa expectativa. Mas a sociedade tem que se mobilizar para cobrar ações e medidas adequadas para que, por exemplo, os pescadores que eram do flechal, de bebedouro, que pegavam o seu peixe ali, iam vender aos pombeiros, expressão que eu aprendi durante trabalhando na área, que vendia para os pombeiros, que são os revendedores de peixe. Essas pessoas perderam seu emprego. O pescador perdeu, o revendedor perdeu, e esta cadeia comercial foi rompida. Essas pessoas foram morar no tabuleiro, e aí o cara vai pegar o peixe lá, pega o barco, vai para a bebedoura, a lagoa está lá ainda, pega o peixe, vai botar no ônibus para levar para a sua casa, lá no tabuleiro, para congelar, não vai, né? Assim, inviabiliza o negócio. Então, essas pessoas têm que ser atendidas, e tem que haver obras de reinserção. Não tem nada para os comerciantes, a gente precisa que esses comerciantes sejam de alguma forma reintegrados, reinseridos nos meios de produção do Estado de Alagoas, para que volte a ser útil, produzir impostos, e a cidade de Maceió possa retomar a sua normalidade, que nunca existirá após uma chaga dessa que vai ficar aberta na nossa cidade para sempre. E até mesmo a criação de um projeto social, né, para aquelas pessoas comerciantes, pescadores do local, né, que isso eu creio que a própria prefeitura poderia também, já que recebeu 1,7 bilhões, né, muito dinheiro, investir na questão do comerciante, o pescador que está ali mais necessitado. Perfeito, né? O ambulante, a gente tem ali uma prevalência. É um trabalho que, com seriedade, é possível de ser feito, porque a gente tem uma série de pequenos comerciantes, de informais, né, o que torna até mais difícil ações nesse sentido, porque é difícil de mapeá-los no mercado de bebedouro, o vendedor de tapioca, os pequenos comerciantes que têm muito de informalidade nisso, mas as pessoas têm que ser acompanhadas, porque senão vão virar um problema social para o Estado, né, porque não vão produzir, não vão gerar emprego, não vão gerar impostos, e vão precisar da rede social, do INSS, tal, e vão virar despesa em vez de poder gerar riqueza para a nossa cidade. Além do que, também, a gente não pode esquecer a questão da mobilidade urbana, né? A gente deslocou 55 mil pessoas, entre 55 mil e 60 mil pessoas. Um deslocamento forçado, né? Porque aquelas pessoas que lá estavam, né, sofreram e até hoje sofrem, né? Porque saíram da sua origem, seu local de origem, né? Onde foram ali criar a sua família, construir sua vida, seus né? laços sociais, né? Isso, e hoje as pessoas sofrem muito com isso. Verdade. As pessoas não se conformam, né? Por exemplo, você pega um morador do Bom Parto. Quem era o morador do Bom Parto? Pessoas que moravam lá. Você não tem morador no Bom Parto. É uma característica interessante, que você pega um morador do Bom Parto, de Bebedouro, do Mutange e do Pinheiro, são pessoas que estão lá há muito tempo. Não tem, como é um bairro antigo, não tem um morador que chegou ali agora, né? Então, são pessoas que moram lá a vida toda. Então, você chega o Bom Parto é perto do centro, é perto do mercado da produção. Então, se você pegar no Google Maps e olhar no Google Street View e for dar um passeio ali, no Google Earth, você vai ver lá o quê? A quantidade de carrinho, de churros, de uva. Então, muito daquelas pessoas são ambulantes no mercado da produção, são ambulantes do próprio comércio. E essas pessoas, você pegou o cabo que morava do lado do centro, que ia com seu carrinho, e essa pessoa está morando ali na cidade universitária, na Forene, em Marechal Deodoro, e as pessoas têm que se deslocar. Isso gera um transtorno para aquelas pessoas, para todo mundo, impacta. Do turista que desce no avião, que o cara que está na Forene vai pegar o mesmo trânsito que ele, e ele vai demorar 3 horas para chegar na Ponta Verde, como o executivo, o rico e o pobre, todos precisam desse espaço coletivo. Então, medidas de mobilidade urbana têm que ser tomadas seriamente, porque a cidade é duramente impactada. Verdade. Pessoal, estamos aqui com um bate-papo com Breno Dantas, advogado, hoje discutindo diversos temas, pautas muito importantes para você de casa.
Já passamos aqui a pauta Braskem, né? Ô, Francisco, eu queria só falar de um ponto importante aqui, última pautinha aqui para a gente jogar da Braskem, que é uma causa de interesse coletivo, que é o seguinte, tá? A gente tem aqui que reconhecer o belo trabalho que a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, certo? Tem feito na pessoa do doutor Ricardo Melro, certo? Sobremaneira, o núcleo de ações coletivas tem feito um trabalho heróico para sustentar a ação civil pública do Flechal contra tudo e todos, certo? Para que as pessoas do Flechal, que estão lá isoladas, com seus imóveis desvalorizados, possam, querendo ser realocadas, certo? Aquelas pessoas estão numa situação absolutamente delicada e a população de Maceió tem que apoiar esta causa, porque esta causa diz respeito à nossa cidade e à vida dos nossos irmãos ali que estão ali numa situação de absoluta vulnerabilidade, porque, por exemplo, a Braskem, no presente momento, por causa do termo de acordo, está prestando de uma forma com serviços básicos. Então, você vê o meio-fio pintado, a gente vê a iluminação funcionando, um carro da empresa GPS, que é a empresa particular de segurança, prestando ali, mantendo uma suposta normalidade no bairro, mas a gente sabe que aquilo ali não tem duração no tempo. Brevemente, aquilo ali, o acordo acaba e essas pessoas vão ficar abandonadas à sua própria sorte. E deixa de ser uma área interessante, inclusive para o município de Maceió, prestar serviços públicos para uma população ilhada é extremamente difícil. Como é que você vai falar para um professor e dar aula num lugar que está alagado, escuro, com poucos moradores? Então, a empresa de ônibus, aquela rota não interessa, porque não é viável economicamente, aquelas pessoas precisam ser alocadas. É um problema que foi criado pela Braskem, uma mineradora que explorou irresponsavelmente aquela área que não poderia ter explorado embaixo da cidade de Maceió. A atividade da Braskem, eu não sou contra a Braskem, eu dou aula de direito ambiental. A Braskem é uma empresa importante para Maceió, é importante para Alagoas, eu acho que não é um inimigo público, mas ela poderia fazer tudo menos cavar dentro da cidade, embaixo de um bairro. Daí foi um casamento espúrio entre a política, isso eu não estou falando dos políticos do momento, mas ao longo da história, a não fiscalização quanto às áreas que estavam sendo perfuradas e o não monitoramento técnico dessas áreas foi um casamento leniente entre o capitalismo selvagem da mineradora e a leniência política. Não estou falando de nenhum político do atual, até porque o problema não foi criado agora, certo? Mas esse casamento gerou frutos terríveis, né? Que é uma área destruída, o quinta maior tragédia ambiental do planeta Terra, certo? E que vai afetar a cidade de Maceió por muito tempo. E aí eu só queria fazer outro registro também aqui, que é o seguinte: a Defensoria Pública e os advogados, estamos provocando diversos advogados que militaram na causa da Braskem. Nós estamos unidos no sentido de provocar principalmente o Ministério Público Estadual, certo? No núcleo de ações coletivas, na pessoa do Dr. Ricardo Melro, temos batido a porta da Defensoria Pública, provocando-a para que possa ser rediscutido, não todos os processos da Braskem, mas que possa ser rediscutido os danos morais em R$40 mil. A advocacia, os advogados que militaram nessa área, muitos deles nós estamos abraçando juridicamente a tese, que nem é uma tese, é uma verdade absoluta, que as pessoas que receberam 40 mil de dano moral, porque o que é que o acordo previa? O acordo falava que as pessoas seriam indenizadas por dano material e moral. Material é o quê? Material é quanto é que foi essa parede, quanto é que custa essa casa, vai no metro quadrado, chega a indenização. Ok, as pessoas aderiram, podiam rediscutir isso e daí já não é objeto
de resignação por parte dos advogados. Mas o que eu e diversos advogados defendem, e temos batido as portas da Defensoria Pública, no caso, ao doutor Ricardo Melo, porque é um dos autores da ação coletiva do Pinheiro, certo? Pleiteando que os 40 mil que as pessoas tiveram que aderir por imóvel, que é um absurdo, né? A gente tem um tabelamento, muito pouco, Francisco, né? Cada pessoa recebia 40 mil reais, cada pessoa não, cada imóvel, 40 mil reais de indenização. Então, se morreu, se teve depressão, se o caba tinha 10 cachorros e depois teve que dar tudinho porque foi morar num apartamento de 30 metros quadrados, pouco importa, as pessoas receberam 40 mil reais. Se a pessoa morou 50 anos no bairro, perdeu a igreja que frequentava, o mercadinho que frequentava, o vendedor de sururu, de picolé, caicó, que passava todo dia na porta. Toda a vida social, né? 40 mil reais. Pouco importa, por imóvel e não por pessoa, o que é um absurdo. Então, essa tarifação do dano moral, que é proibida pelo STJ, estamos pleiteando perante os autores da coletiva. Num primeiro momento, estamos pleiteando a Defensoria Pública, certo? Que se mostrou, pelo menos, acessível a este pleito, a estudar a causa, mas também reivindicamos aqui o protagonismo também muito importante para que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a própria Defensoria Pública da União abracem essa causa, que é o quê? Rediscutir os 40 mil reais de adesão, que qualquer morador, ele não podia discutir. Eu não quero não esses 40 mil, eu acho que meu dano moral foi 45, que ele foi 50, e foi por pessoa e não por imóvel. Não podia, por quê? Se eu aceitei a indenização pelo imóvel, eu não podia rediscutir o dano moral. Então, uma venda casada. Então, eu era obrigado a aderir a este dano moral de 40 mil. Como é que você vai discutir, Francisco? Se o caba te tira de casa, diz que teu bairro vai afundar, você vê todos os seus vizinhos se mudando, os imóveis em Maceió aumentando desesperadamente os seus valores. Como é que você vai dizer, não, quero não esses 40 mil, até aceito o valor que eles querem pagar na minha casa, mas os 40 mil não quero não, vou para a justiça. Com o tempo do judiciário, que a gente sabe que o judiciário tem os seus ritos, que podem demorar de 2 a 5 anos para resolver um problema desse. Você vai chegar com sua família morando numa casa de aluguel, num bairro numa casa que você não gosta, você vai esperar 5 anos. Local que não conhece. Que não conhece, quem é que ia esperar? Então, há um entender da comunidade jurídica, a gente entende que essa adesão essa manifestação de vontade em aderir aos 40 mil, ela é viciada. Ninguém estava com a vontade livre de aderir. Eu adorei esses 40 mil. Você não tinha possibilidade. Você está sendo obrigado a pegar aquilo. Categoricamente, as pessoas foram obrigadas, pelas circunstâncias, a aderir a esses 40 mil. Não estamos a falar dos imóveis. A indenização dos imóveis não são objeto, já que aderiram a um acordo, objeto disso. Mas as pessoas a manifestação de vontade em aderir aos 40 mil reais está fortemente viciada e não se presta ao direito. Então, tem que ser revisto, certo? Com critérios objetivos, a gente tem diversos parâmetros, temos estudado aí parâmetros que podem ser utilizados, os advogados, estamos uma junta de advogados próximos que atuaram na causa, para buscar critérios que possam possibilitar que o juiz federal do caso, eu não posso peticionar para ele, Francisco, eu tenho que, na verdade, quem pode são os autores da ação coletiva. Quem são os autores da coletiva? Defensoria Pública Estadual, Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Eles podem, em nome da coletividade, pugnar ao juiz federal isso. Se eu peticionar ao juiz, eu não posso, então eu tenho que utilizar os autores da coletiva. Então, pleiteio aqui, pugno aqui, que as autoridades públicas, o Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública Estadual abracem esta causa para que as pessoas que foram obrigadas e manifestaram de forma viciada a vontade de aderir ao acordo desses 40 mil que eram obrigados, certo? Que isto possam ser corrigido. Vamos construir uma solução jurídica mais próxima do que é justo, que não é 40 mil pelo imóvel.
né? Então vamos individualizar, que sejam por pessoas que residiam no imóvel, e criar critérios padrão para que viabilizar esta de uma forma mais célere, para que as pessoas possam ser, caso a caso, indenizadas. Inclusive, a gente pleiteia aqui para o próprio juiz federal da causa que se sensibilize com o drama dessas pessoas, que é uma questão assim nobríssima, se revisitar os danos morais. É uma dívida, eu acho que histórica, que a gente não pode deixar essa chaga aberta na cidade de Maceió. Essas pessoas têm que ter recompensado minimamente o sofrimento que passaram. E continuam passando, né? Até hoje, né? Então a gente pede a sensibilidade da Justiça Federal, que cumpra o seu mistério constitucional. E isso perde tanto o próprio município, né? Porque deixa de atrair recursos também, né? Porque essa causa é uma causa que já vem há mais de 3 anos, 4 anos, se arrastando, né? E isso até mesmo para o turismo, né? Certo, o turismo hoje já é prejudicado já pela causa Braskem, né? Que vem hoje causando aí um impacto negativo, né, para o turismo da nossa capital e do nosso estado, né? A gente tem, é interessante, eu tenho conversado com os pesquisadores da UFAL, que estudam o acontecimento da Braskem, e uma dificuldade que tem encontrado é acesso à informação, certo? Então, as dificuldades foram, a Braskem, ela tem uma governança eficiente, ela parece prestar informações, ela se mobiliza, tal, mas efetivamente os pesquisadores têm tido dificuldade de acessar as informações quanto, por exemplo, aos animais que existiam no bairro, como existiu um estudo de impacto ambiental, uma audiência pública, que eu até participei, sobre como está a Lagoa Mundaú, certo? Então, há uma dificuldade de ter acesso a essas informações ambientais. E a gente tem um princípio no direito ambiental que se extrai diretamente do artigo 225 da Constituição, que é aquele que começa assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, todo cidadão maceioense, eu, você, o prefeito, o gestor da Braskem, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, para que eu possa exercer esse meu direito de ter um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado? É um meio ambiente rígido, salubre. Então, para que eu possa usufruir da Lagoa Mundaú, eu preciso saber quais danos incidiram naquele meio ambiente, tá? Então, será que hoje eu tenho a Lagoa Mundaú, ela tem um meio ambiente ecologicamente equilibrado? É rígido aquele meio ambiente? Não sei. Não há uma publicidade, por exemplo, os pescadores, as marisqueiras e marisqueiros também relatam que o sururu extraído, a gente viu isso no documentário A Braskem Passou Por Aqui, excelente documentário, que os relatos de que aqueles que extraíam e viviam do sururu, ao extrair o sururu vinha esbranquiçado com um cheiro diferente do habitual. E que esse sururu não se prestava ao consumo, tinha um cheiro ruim, certo? E a gente não sabe, não há estudos que digam qual o impacto, por exemplo, na parte biológica da lagoa, se isso impactou. Vimos, pode ter, mas não há publicidade dessas informações. E é fundamental que a gente tenha acesso a essas informações, porque eu tenho direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, existe um direito que se chama princípio da participação ambiental. E para que eu possa participar das decisões ambientais, eu tenho que ter informação. E essas informações a gente não está tendo acesso. Os pesquisadores de UFAL estão tendo dificuldade de acessar as informações quanto à qualidade do meio ambiente, quanto aos impactos econômicos causados aos empresários do bairro, qual o nível de satisfação dessas vítimas. Essas informações eles têm tido muita dificuldade.
de obter. Pessoal, esse bate-papo de hoje muito produtivo, com informações muito importantes com o advogado Breno Dantas. Finalizamos agora a nossa pauta sobre a Braskem. E vamos passar para a próxima pauta, né, que é a previdenciária, né, que é uma pauta muito também importante, né, para aquelas pessoas que buscam aí aposentadoria, né, contribuição, né. Com certeza o nosso telespectador vai ficar muito satisfeito com as informações que será prestada aqui. Ótimo. E um telespectador pediu para fazer essa pergunta aqui. Quais os tipos de aposentadorias previdenciárias hoje atual? Ótimo, vamos lá. Falando aqui, me dirigindo ao nosso estimado telespectador aqui do FAGcast, certo? Quais os tipos de aposentadoria atualmente existentes? Nós tivemos uma emenda constitucional recente que fez uma alteração grande na parte previdenciária e hoje a gente tem a aposentadoria por idade, a gente tem a aposentadoria por invalidez, certo? Que é aquela quando há um acidente, uma questão na saúde daquele que contribui para a Previdência Social, que o incapacita para o trabalho. Então, um motorista, ele tem um problema na coluna que não consegue mais dirigir o veículo. Um garçom que tem uma doença, é acometido por um mal, que lhe impossibilita de ter força suficiente para sustentar a sua mão com a bandeja e não possibilita de ser reaproveitado. Ele está incapacitado pelaquela função. Então, a aposentadoria por invalidez, certo? Temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, a qual acabou na reforma da Previdenciária que ocorreu, na reforma da PEC, da PEC não, da emenda constitucional, e mudou o modelo, certo? Mas teve algumas diferenças, mas a antiga aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial para professores, aí temos aí uma série de categorias que são mais expostas a alguns riscos e a um desgaste maior da saúde do trabalhador. Aproveitando um ensejo, o que a gente fala? Além dessas aposentadorias, certo? Que são as intervenções mais fortes do Estado, mais custosas para o Tesouro Público, que é pagar uma aposentadoria com uma expectativa de vida de 74 anos, a média no Brasil, então é muito custoso para o Estado. Nós temos também outros benefícios previdenciários, certo? Nós temos aí o quê? O auxílio-doença, então, quando o trabalhador, o segurado, ele sofre uma doença, uma crise, um problema pulmonar, uma doença no rol das doenças, um câncer, nós temos uma relação que trata dessas questões, ele vai ter direito ao auxílio-doença por tempo determinado. Temos o auxílio-acidente, que quando o segurado é acometido por algum acidente de trabalho, uma queda numa moto, tem um membro prejudicado no exercício do seu ofício. Temos também salário maternidade, temos o salário família, temos auxílio reclusão e pensão por morte, que sofreu várias mudanças também, certo? Foram restringidos uma série de direitos que, infelizmente, esse tem sido um quadro mundial, porque à medida que as pessoas envelheceram, o orçamento é finito e as demandas são infinitas. Então, o Estado no mundo todo, vem diminuindo os benefícios para os segurados. No Brasil não foi diferente, certo? Em relação à questão do benefício, tanto como a aposentadoria, um determinado telespectador havia feito uma pergunta. Ele trabalhou para essa empresa e foi praticamente demitido por motivo de acidente de trabalho. Certo. Ou seja, ele teve um acidente de trabalho durante o seu tempo de trabalho. Certo. Então, essa empresa não prestou para ele a assistência que deveria prestar. Ele correu atrás do INSS, mas, porém, não conseguiu o benefício do INSS. O que essa pessoa deve fazer
em relação a um caso como esse? Vamos lá. A gente tem nesse quadro, Francisco, uma violação clara de dois direitos. A gente tem aí um impacto, num primeiro momento, na área trabalhista, porque se foi um acidente de trabalho, ele teria direito à estabilidade, certo? Não poderia ser demitido. Uma vez sido demitido, certo? Incide uma série de sanções, certo? Que a legislação trabalhista impõe ao empregador. O empregador ele pode até demitir, agora isso vai custar muito mais caro para ele e tem que ser, porque uma característica do capitalismo você vai querer lucro a todo custo e às vezes um cara que vai estar acidentado por um período ali sem produzir, ele não interessa para a empresa e ele será descartado se você não der estabilidade para essa pessoa pelo tempo necessário. Então a gente tem um impacto num primeiro momento trabalhista e a gente tem um impacto aí, surge direitos previdenciários. Ok. É muito comum, a gente tem uma estrutura no INSS que, a priori, quando vai analisar a infinidade de casos que chegam até eles, predispostos, vamos dizer assim, a negar os benefícios. Há uma lógica que impera que, olha, temos aqui pedidos infinitos e o dinheiro é finito. O dinheiro não dá para atender a todos. Então vamos negar. E aí, muitas vezes, se a pessoa não consegue, por exemplo, demonstrar cabalmente que aquele acidente o tornou inabilitado para exercer aquela função, por falta, por exemplo, de um laudo com CID, com uma questão processual, uma perícia, uma falta de algum documento, muitas vezes esse benefício ele é negado, suspenso, certo? Por uma sutileza processual, né? E aí se faz necessário a gente buscar o judiciário, a Justiça Federal, que é uma justiça muito eficiente, certo? Na matéria previdenciária, busca-se o Poder Judiciário, a Justiça Federal, que entrega uma jurisdição muito eficiente e, pasmem, rápida, certo? Que a gente está acostumado a dizer que o Judiciário é lento, ineficiente, mas o Judiciário tem entregado e efetivado o direito previdenciário de uma forma rápida. De uma forma rápida dentro do que é o direito processual. Porque também justiça a qualquer custo não interessa. Se for muito rápido a ponto de se negar o direito, é melhor que o processo tenha a duração necessária. A Constituição fala na duração razoável do processo, que é aquele tempo necessário para que o direito possa ser entregue ao jurisdicionado de forma segura. Então, com contraditório, com ampla defesa, e a Justiça Federal tem cumprido o seu papel. Vamos lá. Quanto tempo isso demora? Normalmente, as ações previdenciárias, elas demoram 10 meses, entre 6 meses e 1 ano para se efetivar. A gente tem, eventualmente, alguns casos você pode perder o direito, ter que ir para tomar recursal, né? Mais de 6 meses a 1 ano, essas causas normalmente chegam ao fim e as pessoas conseguem retomar seu benefício e ter as suas prestações de benefícios pagos. E também em questão aquelas pessoas que deram entrada no seu benefício por motivo de doença, né? Certo. Ou seja, essa pessoa deu a entrada por um motivo de doença em relação a câncer, essa pessoa, e chegou a falecer e não teve o seu benefício aprovado pelo INSS. Certo. Essas pessoas que são parentes dessa pessoa têm o direito de receber essa indenização, esse benefício? Sim, veja só. Os direitos adquiridos em vida, certo? Eles são transmitidos para os seus sucessores. Então, vai seguir a ordem da legislação para os filhos e alguns direitos eles podem ser, por exemplo, a pensão por morte. Eventualmente, o filho ou o dependente vai ter direito a uma pensão por morte, já que se ele estava pleiteando um benefício, ele detém a condição de segurado, certo? Vai estar no período de graça ou contribuindo, e aí ele, por ser segurado, ele vai ter direito a uma pensão por morte, e além disso,
os direitos que eventualmente tiverem sido pleiteados e que já devessem ter sido incorporados, ele eventualmente vai ter direito, esse direito lhe vai adquirido já, lhe vai ser transmitido, certo? E se essa pessoa passou aí 2 anos, né? Certo. Esse processo, 2, 3 anos, e depois de 3 anos esse processo veio ser concedido. Certo. Esse dinheiro será para os parentes, Sim, filhos? sim. Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje com Breno Dantas, hoje passando muita informação importante para você. E só tenho muito a agradecer a sua pessoa, muito obrigado pela presença e espero que esse nosso bate-papo, né, tenha sido aí construtivo, né, de uma forma assim que tanto para a sua pessoa, como para mim, como para o nosso telespectador, né, fique aí um impacto, né, para que aquelas pessoas observem o FagCast e escute o FagCast, né, absorvendo tudo que foi passado aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. É a primeira vez de várias que virão pela frente, para que a gente possa falar de direito, para que as pessoas possam ir atrás dos seus direitos, buscá-los e efetivá-los para que a gente faça uma sociedade melhor. Queria deixar aqui minhas últimas considerações, meus agradecimentos, e ao passo também que queria informar aos moradores aqui do Canaã que no dia 31 de agosto estaremos no Instituto Novo Horizonte prestando atendimento à comunidade de forma gratuita. Faremos lá cadastro das pessoas no programa Desenrola do governo federal, que perdoa dívidas de R$100 para devedores até R$100, que faz acordo em dívidas entre 100 e até R$20 mil, onde cadastramos as pessoas para que recebam uma proposta dos seus credores e, eventualmente, uma vez recebendo uma proposta que seja aceita, eles possam quitar suas dívidas e terem seus nomes limpos, certo? Além disso, também prestaremos orientações jurídicas, né, em diversas áreas do direito de família, orientaremos as pessoas naquilo que for possível e aquilo que der para a gente orientar. Então, deixo aqui meu abraço a toda a comunidade e finalizo aqui agradecendo pela participação nesse programa instrutivo e educativo aqui para a comunidade. Eu só tenho a agradecer a sua presença mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite e tudo de bom para a família, né? E que essa semana seja uma semana abençoada. Isso aí, FagCast na cabeça. Tamo junto. E para você, nosso telespectador, até o próximo FagCast. Aê, um brinde ao conhecimento.